O Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: estejam cingidos os vossos rins e as vossas mãos tenham lâmpadas acesas. E sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas, para que quando vier e bater a porta, logo a possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, ao voltar, achar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e passando entre eles, os servirá. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira, e assim se encontrar, bem-aventurados esses servos. Atendei, porém, a isto: se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, com certeza haveria de vigiar, e sem dúvida não deixaria invadir a sua casa. Assim estai também vós preparados, porque a hora em que não vos cuidais, virá o Filho do Homem. Podem sentar-se. A epístola está tomada do livro da sabedoria. Bem-aventurado o homem que foi encontrado sem mancha, que não se deixou atrair pelo ouro, nem pôs a sua esperança no dinheiro ou na riqueza. Quem é este e nós o louvaremos? Porque fez coisas maravilhosas em sua vida. O que assim foi provado e encontrado perfeito, terá uma glória eterna. Pôde transgredir a lei de Deus e não transgrediu. Pôde praticar o mal e não fez. Por isso, o bem que fez se firmou no Senhor, e toda a Assembleia dos Santos falará as suas esmolas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos a comemoração de São Casimiro, que providencialmente encontra-se no dia anterior ao começo da Quaresma. Por que eu digo providencialmente? São Casimiro, ele quebra toda a expectativa daquelas quase superstições que se tem, ou aqueles preconceitos que se tem contra a prática das virtudes. Rezar e ir na missa é coisa de mulher. Era um homem. Isso é coisa de gente velha. Morreu aos 25 anos. Bom, os pobres se dedicam à vida religiosa, mas os ricos não estão nem aí para isso. Era filho de um rei. São Casimiro era filho do rei da Polônia, do século XV. E a última expectativa, um príncipe vai ter aquelas mesas, aqueles banquetes esplêndidos, era de uma penitência gigantesca. E assim mereceu a glória eterna. Então, um homem jovem, rico, que renunciou a todas essas coisas para o aperfeiçoamento da sua alma. Ele não virou um religioso. Oração é coisa de padre. Tá certo, um seminarista de 25 anos passar o dia rezando. Mas não. Era um secular que tomou a vida religiosa, a vida católica tão a sério, até alcançar a santidade, numa idade de 25 anos, no meio de um esplendor da majestade. É bom que nós saibamos que, às vezes, nós temos uma ideia dos reis, principalmente os reis católicos, que eles, desde criança, viviam numa eterna comodidade. E não era assim. É verdade que os reis eram tratados majestaticamente, obviamente, mas de criança eles eram educados de uma maneira rígida. Tinha governantas, tinham pessoas que atendiam a sua educação, a sua criação. Muitos reis, na sua juventude, foram escudeiros. Escudeiros é aquele rapazinho que vai ao lado do cavaleiro levando as coisas pesadas. Porque, precisamente, os reis católicos, grande parte deles, infelizmente não todos, mas grande parte deles, sabiam que ser rei era servir. Quem é o máximo rei da terra? É o Papa, quando nós temos, obviamente. E como o Papa assina suas cartas? Servo servorum Dei, servo dos servos de Deus. Então, tiremos da nossa cabeça que todos os reis viviam assim numa comodidade gigantesca de negativo.
E principalmente quando tinham esse instinto das coisas sobrenaturais. E disso eu gostaria de falar, já que nós estamos prestes a começar a quaresma. Primeira coisa que nós devemos ter cuidado. Antes de começar a quaresma, já prevê aquela situação que tantas vezes acontece. Poxa vida, eu não fiz nada. A quaresma passou assim e eu não fiz absolutamente nada. Quantas e quantas vezes nós, como padres, temos que escutar isso? Mas muitas vezes a gente fica até mesmo frustrado. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, mas a gente avisou, a gente pregou. Teve 3 domingos anteriores ao começo da quaresma, 70ª, 60ª, 50ª. Nós estamos, a liturgia, o ano eclesiástico, nos prepara para tirar essa, entre aspas, desculpa que nós damos às vezes de não estar preparados. Então, lembre-se, a partir de amanhã, nós começamos o principal tempo penitencial da igreja, que é a preparação para a Páscoa. Preparação para a Páscoa. Nós vamos purificar as nossas almas para celebrar a Páscoa com maior dignidade. Que diga-se de passagem, que esse ano, graças a Deus, aqui na região, nós vamos ter a missa de Páscoa. Então, consideremos como essa missa a graça do ano. Porque não em qualquer lugar terá missa de Páscoa aqui no Brasil. E, vamos, no mundo também não. A verdadeira missa, a missa válida, a missa de verdade. Então, vejam só a seriedade da ocasião. Primeiro conceito. Mortificação e penitência são 2 coisas diferentes. Às vezes, nos livros de espiritualidade, confundem-se essas palavras, mas não devem ser confundidos conceitos. Nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, nós aprendemos que mortificação é abster-se de uma coisa que me produziria gosto. Um chocolate depois do almoço, um cochilo depois do almoço, colocar açúcar no café, ou chimarrão, alguma coisa assim. É uma coisa que me dá gosto, mas se eu tirar do meu dia a dia, não afeta em absolutamente nada. Ninguém vai morrer por falta de chocolate. Ninguém vai morrer por falta de açúcar. Então, quando nós praticamos a mortificação, nós tiramos os gostos das coisas. Aquilo que me dá alegria, que me dá contentamento. No lugar de ver um filme, eu vou rezar, fazer uma oração penitencial. Ninguém vai morrer por causa de não ver um filme. Então, entendem? Essa é a mortificação. A penitência é quando nós retiramos algo que naturalmente nós precisaríamos para cumprir as funções normais da nossa natureza humana. Por exemplo, a comida. Está cientificamente comprovado que nós precisamos de pelo menos 2 refeições no dia. Alguns dizem 3. Café da manhã, o almoço e uma colação ou a janta. Se eu retirar 2 delas, eu estou tirando algo que a minha natureza exige, a minha natureza pede. Isso é penitência. Também está comprovado que aproximadamente 7, 8 horas de sono é o necessário para que uma pessoa descanse bem. Se eu tirar umas horas desse sono, ou pelo menos 1 hora, eu estou retirando uma coisa que eu precisaria dela. Ou também a integridade física, que aí entram as questões das penitências físicas, silício, disciplina, etc., que sempre façam uso dessas coisas com direção espiritual, nunca sem ela. Mas a integridade física é uma coisa que a natureza clama por ela. Isso é a penitência. Então, pratiquemos ambas as coisas, mas sem confundir. Porque se eu praticar só as mortificações, graças a Deus, mas eu não fiz penitência. Lembre-se desses conceitos ao organizar a quaresma. O que é isso, ao organizar a quaresma? Não encaremos a quaresma como se fosse uma coisa banal. Nós temos uma organização nas nossas vidas que, se nós tiramos isso, vira um caos. Escola, trabalho, etc. Tudo está organizado. Como nós não vamos organizar nossa vida sobrenatural? Saber o que eu vou fazer de segunda a sexta, sábado e domingo. Em quantas penitências, em quantas mortificações. Sobre as penitências e mortificações, eu gostaria de dar alguns exemplos. Depois da missa, vamos ter uma rápida catequese
para tirar dúvidas, mas aqui no Brasil nós temos uma legislação que é santa, é permitida pela igreja, não é uma crítica, mas é uma legislação suave. Se nós comparamos com a lei universal, são muito menos a quantidade de penitência, de dias de jejum, abstinência, etc, etc. Nós não podemos fazer menos do que está mandado. Por exemplo, amanhã é dia de jejum e abstinência. Os jovens a partir dos 21 anos estão obrigados ao jejum, a abstinência a partir dos 7. O jejum deixa de ser obrigatório para pessoas de mais de 60 anos, porém não há abstinência. A abstinência está obrigada desde os 7 até o fim da vida, a abstinência de carne. Mas então nós temos uma legislação no Brasil que é suave. Nós não podemos fazer menos, mas sim podemos fazer mais, que não nos obriga a nossa consciência, baixo pecado nem nada, mas nós podemos demonstrar a Deus generosidade. Que Deus, lembre-se, nunca deixa se ganhar por generosidade. Se nós damos 100, ele vai dar 200. Se nós damos 200, ele dá 1.000. Se a gente dá 1.000, ele dá 10.000. Então, preparar a nossa quaresma, vamos, às quartas e quintas-feiras, fazer um jejum e abstinência, ou somente o jejum, ou somente a abstinência, dentro das nossas possibilidades. Tem uma penitência que é muito bonita, que foi pregada muito por Santa Teresa, as suas freiras, que era acompanhar a nosso Senhor Jesus Cristo durante a prisão, de quinta para sexta, levantar, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, pegar um crucifixo devoto e fazer uma meditação, uma rápida oração, 15 minutos, meia hora, e se aguentamos 1 hora, por que não? Acompanhar a nosso Senhor nessa solidão que ele padeceu. Isso não tem palavras para descrever como agrada a nosso Senhor essa oração. Lembrando que nosso Senhor foi preso na calada da noite, ficou desde a madrugada até de manhã preso com as mãos suspensas no telhado, sem poder mover os pés, que ele estava com os pés presos também, que já começa uma tortura muito grande, já estava com o seu corpo muito machucado e sozinho. Então, acompanhar a nosso Senhor, fazer uma meditação, se é necessário ir andando durante essa oração, para não dormir, mas não sentado nem deitado, porque isso ajuda ao sono. Mas fazer uma oração atenta nesse horário que nosso Senhor esteve sozinho e que, continue estando sozinho. Quem vai no mundo inteiro, com o liberalismo que há, quem vai lembrar de Cristo às 3 horas da manhã? Então, fazer essas coisas, cada penitência que nós fazemos, nós vamos adquirir um mérito diante de nosso Senhor, se estamos em graça, que não podemos medir. Lembrando também que a compaixão das dores de Nossa Senhora é uma das coisas que mais comovem o coração de Cristo. Qual filho não se compadece das dores da sua mãe? E Nosso Senhor, como é muito agradecido, não deixará de premiar quem se lembra das dores de Nossa Senhora. Nesse tempo nós estamos lembrando da parte mais dura, difícil, sacrificada da vida de Nosso Senhor. Nós devemos acompanhá-lo. Nós devemos acompanhá-lo. Não é um pedido da igreja, é um mandamento. Nosso Senhor não disse, quem queira vir após de mim, olhe de longe. Não, tome a sua cruz e venha. E reflexo dessa parte do Evangelho é aquelas palavras de São Paulo aos Colossenses, que eu completo no meu corpo o que falta a paixão de Cristo. Não que faltasse algo de suficiência aos méritos de Cristo na cruz, senão que ele mesmo manda a gente tomar a cruz. Tomar a própria cruz, que não deixa de ser uma grande penitência, a aceitação das adversidades, uma catástrofe econômica, um problema de saúde, todas as coisas, nós devemos, não somente devemos, nós temos, é obrigação do cristão tomar essas coisas desde o ponto de vista sobrenatural. E que Nossa Senhora e São Casimiro nos dêem a graça de trabalhar bem as nossas almas. Lembre-se, trabalhar bem as nossas almas. Como faz 2 domingos atrás, nós rezamos o Evangelho do homem que saiu a plantar a sua semente. Que ele encontrou uma terra boa e outras terras ruins. Nós temos que ir purificando as nossas almas para que as nossas almas sejam terra boa. Que essa semente da graça produza um fruto, no dia da Páscoa, um fruto de santidade, que essa comunhão no dia de Páscoa seja um fruto, um prêmio do nosso esforço. Se nós chegamos na Páscoa com
1% mais de grau de caridade já é ganho. Já é uma coisa boa. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça de acompanhar, de ser de perto nosso Senhor Jesus Cristo, e só tem um jeito, que é carregando a nossa própria cruz. Ave Maria Puríssima. Pai, Filho e do Espírito Santo.